Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Souza, é um prazer ter você aqui e hoje eu quero dar para vocês mais um testemunho, mais um depoimento da minha segunda ressonância harmônica, né? A segunda onda da ressonância harmônica. Onda é informação, né? Ressonância é aquilo que você ressoa de fato, né? Aquilo que você magnetiza. E a harmônica dentro de uma harmonia, dentro de um equilíbrio. Eu não mudei, né? Eu não troquei os meus pedidos da ressonância harmônica, eu mantenho os mesmos pedidos, só faz só uma adaptação, um reajuste, né? A cada 3 meses. Então, na minha segunda onda, eu não fiz mudanças de pedidos, porque o que eu pedi foi os meus pedidos pessoais são pedidos relacionados à minha mente, à minha transformação individual, os meus pensamentos, né? Eu passei por um estado depressivo, então eu queria transformar, eu queria me libertar de pensamentos negativos, excessivos. E de fato, isso aconteceu, isso vem acontecendo. Eu tô aos poucos transformando, né, modificando esses pensamentos negativos para pensamentos mais positivos. Eu até mesmo escrevi um livro digital que eu vou deixar assim que eu lançar ele, que vai ser dia 18, eu vou deixar ele disponível. Vou ver se tem como deixar ele disponível aqui, ou se você preferir e quiser, tá? É gratuito, até mesmo porque é um resultado da minha experiência, né? Um resultado da minha experiência esse livro digital que eu falo, né, sobre vencer os pensamentos negativos a caminho de uma mente mais positiva. Então eu dentro dessa minha experiência, né, dessa minha vivência, eu tive essa informação que clarificou e transformou e hoje eu compartilho, né, com vocês. Vai ficar aqui gratuito, eu vou deixar na descrição alguma coisa falando sobre, mas dia 18 vai estar disponível e se você tiver interesse, é só você me chamar ou responder no comentário que aí a gente vê a melhor forma para enviar para você esse livro digital. Então, assim, essa transformação ela foi acontecendo e eu percebi que, além desse meu pedido, que eu queria transformar a minha mente, que eu queria ter uma mente mais saudável, claro, primeiro começa dos pensamentos, depois ela parte para comportamentos, então eu comecei a ter um comportamento mais saudável, né? Uma compreensão melhor e mais aflorada do exercício físico, da importância do exercício físico, principalmente para quem atravessa o estado depressivo. Então eu comecei a praticar, né? Eu já vinha praticando, mas agora eu pratico com uma consciência. E não só pela rotina ou pelo automático. Não, eu faço um exercício físico agora com a consciência de que eu exercendo e colocando o meu corpo em movimento, eu estou trazendo saúde para mim. Então essa transformação foi acontecendo. Isso também trouxe reflexos na minha alimentação. Então eu não que radicalmente eu troquei a minha alimentação e deixei de comer X coisa e passei a comer tal coisa. Não, mas eu percebi que o açúcar e a carne vermelha são dois alimentos que assim realmente me fazem muito mal, eu fico muito indisposta. Então são dois alimentos que eu cortei. Não sinto falta. Ah, mas você não come doce? Não, eu como um docinho aqui, outro docinho ali, mas não é aquela necessidade que eu tinha antes de comer um doce. Ah, terminou de almoçar, quero um doce, eu sempre quero um doce. Tem dias que sim, que eu quero, né, degustar de um docinho, mas não é uma coisa assim excessiva, descontrolada. E a carne vermelha, sem exceção, carne vermelha eu não consigo fazer uma boa digestão. Eu como, toda vez que eu como eu passo mal, então eu preferi não comer carne vermelha, tá? Mas eu como carne branca poucas vezes. Não tenho muito apetite para carne branca. Gosto assim de um peixe, gosto de um frango, mas eu não tenho, assim, não tô muito para esses alimentos. E melhorei mais a minha relação com os leguminosos, né, com as hortaliças.
E assim eu tô trabalhando isso e eu percebi que fisicamente isso tem me trazido muitos benefícios. Então, saladas, verduras, legumes, hortaliças no geral é o que eu estou utilizando mais. Reduzir também os refrigerantes, tá? Eu reduzi assim de uma forma assim drástica, eu reduzi com refrigerante. Ah, mas você pediu para deixar de comer, né? Você pediu a sua ressonância para deixar de comer essas coisas? Não. Mas eu pedi uma mente mais sadia e que meu corpo também respondesse através dessa forma, dessa mente sadia, o corpo também sadio. Então, automaticamente as coisas foram acontecendo. Eu tive mesmo amplitude e ânsia, né? Essa ânsia, essa necessidade do aprendizado. Então, eu tô sempre lendo os livros do professor Hélio Couto. As palestras eu não estou indo regradamente, né? Não tô indo continuamente assim. Mas os livros é uma coisa assim que eu não sei se é porque eu tenho mais afinidade, então assim, eu tô sempre devorando, acabou um, eu leio o outro. Mas agora, gente, antes eu era uma pessoa que eu possuía conhecimentos. Ah, eu tinha que saber, que eu tinha que descobrir, eu tinha que saber como é que funcionava isso, aquilo outro. Só que agora eu conecto esses conhecimentos. E era uma das coisas que eu não conseguia fazer antes. Eu não conseguia conectar esses conhecimentos. Eu só acessava eles e buscava e me alimentava, mas eu não conseguia conectar. Ah, mas se eu pegar esse conhecimento com esse, eu posso fazer tal coisa. Eu posso aplicar. Porque assim, o conhecimento por si só, ele não leva ninguém a nada disso, a gente já sabe. Vários psicólogos, terapeutas, palestrantes, mestres, né, religiosos, sempre estão explicando essa questão. Então, assim, só o conhecimento em si, ele não tem valia. Então, quando você começa a pegar os seus conhecimentos e conectá-los e transformar esses conhecimentos em uma ação, em uma atitude, aí sim você tem o êxito e a conclusão. Então, esse ponto da ressonância é que eu identifico como um ponto assim de luz mesmo. Outra coisa que eu tive também na questão da ressonância é assim, eu tive muita, não é dores, mas eu sentia como se aqui na minha mente, na minha cabeça, alguns pontos da minha mente começasse a se movimentar, vamos dizer assim. Eu sei que é uma forma muito metáfora, né? Metafórica para explicar isso para vocês, mas na segunda ressonância parecia que ela entrou com mais facilidade na minha vida e já foi direto aqui no meu cérebro fazendo algumas mudanças, algumas transformações, alguns ajustes aqui, algumas, sei lá, alguns ligamentos dos neurotransmissores. Eu não sei, gente, mas assim, a gente sabe que a nossa mente é essa onda mesmo, né? Essas informações são essas memórias e o nosso cérebro, no geral, ele é muito dinâmico, ele é muito sistêmico, né? Ele precisa funcionar bem, né, para que as coisas na nossa vida a gente tenha um melhor desenvolvimento, né, humano eu digo. Então assim, eu tive essa percepção, eu percebi que logo nos primeiros dias, isso aconteceu na primeira ressonância, mas eu não tinha nenhuma percepção, eu não peguei, lembra que eu tinha muito conhecimento, muita informação, mas eu não sabia conectar? Eu não sabia na primeira ressonância conectar esse conhecimento de que a transformação já estava acontecendo. Eu sei que pode parecer uma coisa assim, muito fantasiosa, mas assim, as coisas elas reverberam, né? Você já teve a experiência de alguém fazer uma oração por você? Falar assim, deixa eu fazer uma oração por você. E você, na hora que você recebe aquela oração, você sente que você foi tocado, que você foi visitado, que alguma coisa aconteceu, que alguma coisa você foi transformado? Pronto, pega esse exemplo que aí você vai lembrar quando eu digo
sobre a ressonância harmônica, porque é exatamente isso. É como se o professor Hélio Couto tivesse vindo, né, e fizesse ali uma orientação, uma oração para mim e aquela oração entrasse diretamente nos meus campos, né, no meu corpo, na minha mente. Então eu fui fazendo essas ressonâncias e claro, é aquilo que eu falei também na primeira ressonância. Apareceu muitas questões e aparece ainda hoje muitas questões de relacionamentos, que é uma dificuldade que eu tenho hoje, mas ela não foi construída hoje, ela já vem de muitos anos, tá? Ela vem desde a minha infância. Então assim, a dificuldade de me relacionar com pessoas, de perdoar situações, pessoas, era uma coisa que é ainda, tá? Que é muito difícil pra mim. No sentido do quê? De soltar. Porque eu fiquei muito tempo presa em relacionamentos, em situações de extremo conflito, de extremo abandono, sabe? Então, pra eu chegar ao ponto de simplesmente solta, né? Perdoa, resolve isso, resolve. Eu ainda me pego ali algumas coisas. Então, assim, eu tive um problema muito sério com a minha mãe desde a minha infância, tá? E eu comecei a vir limpando esse processo. E esse processo, gente, é um processo muito doloroso. É muito doloroso. Por quê? Porque você vai resolver questões muito íntimas, muito pesadas e de muitos traumas. Não é um trauma, eu não tô falando de um trauma. São vários traumas acumulados ali ao redor da sua vida por muitos anos. Então, assim, é ali a casquinha da cebola. Você vai ter que tirar uma questão, resolver aquela questão, depois você vai ter que tirar outra. De repente, você vai ter que voltar lá naquela situação, porque ficou ainda uma outra questão mal resolvida e você tem que fazer. Então, assim, dentro da minha experiência, essas questões com a minha mãe, ela vem à tona de tempos em tempos. E ela vem cada vez mais forte. Cada vez mais forte e eu preciso resolver. Antigamente, eu não falava nada, eu não chamava uma discussão, eu não abria muito, eu era aquela pessoa que ficava jogando na cara. Mas para sentar, conversar com clareza, eu não era essa pessoa. Porque tinha muita mágoa, tinha muitos ressentimentos. E isso, gente, eu venho assim, ó, melhorando, fazendo um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Tem dia que dá raiva, tem dia que eu tenho ódio, tem dia que eu tenho vingança no meu coração. Mas essa inteligência, essa informação, lembra que eu tinha pedido uma mente saudável? Eu tô começando a pegar essas informações, trazer à luz, trazer ao meu inconsciente e estou disposta a resolver. E quanto mais eu resolvo, e assim, é conflitante, é desagradável, né? Tem momentos que é realmente difíceis, mas assim, quanto mais eu estou disposta a resolver, eu tenho um retorno da luz, da compreensão, do entendimento na minha vida. E isso está começando a trabalhar no meu amor próprio. Eu estou começando a me olhar com mais amor, com mais doçura, com mais compreensão, menos rigidez, menos crítica. Eu estou passando a me perceber, a me conhecer e as coisas estão acontecendo, elas estão mudando, elas estão melhorando. E isso eu tenho percebido ao longo dessa segunda onda, que foi uma segunda onda assim que trouxe mais à tona essas questões de relacionamentos e em específico relacionamentos com a minha mãe. Claro, eu tenho as questões com meu filho, porque eu também sou mãe, eu tenho as minhas questões com meu filho, mas a dinâmica é, quando eu vejo que eu excedi, quando eu vejo que aquilo que eu falei não ressoa com aquilo que eu tô aprendendo e com aquilo que eu tô me curando, me compreendendo, me entendendo, eu volto, sento com meu filho, converso com ele a situação, eu abro a situação para ele, a situação real, ali a gente conversa e a gente se abraça, e a gente se ama e a gente se respeita. Então, assim, é um jogo que você faz ali e responde lá. Então, tudo que você faz tem um retorno, tem uma resposta,
né? Então, essas coisas é que eu tô dentro dessas, né, dessas conexões que agora eu tô mais antenada, eu tô mais me conectando, então assim, eu percebo isso mais. Uma outra coisa também que eu tenho percebido é que eu tô mais falante, mais falante do que eu já sou, porque eu sempre fui uma pessoa muito falante, então eu passei a ser mais falante, né? Não falante no sentido de sair falando o que quer e sem pensar, não, mas eu estou mais falante, mais aberta para a comunicação. E isso também tem me ajudado em muitas situações, né? Estou mais aberta, até mesmo para falar sobre a ressonância harmônica para quem eu posso, quando eu vejo que eu tenho a oportunidade. Então eu estou sempre falando, conversando sobre os meus estudos, sobre a minha vivência de vida, né? E esse movimento, ele tá trazendo para mim resultados. É um resultado interno que está refletindo no meu externo. Então eu espero que você tenha gostado. Vale a pena sim pedir a sua ressonância harmônica. Primeiro, estude os conhecimentos do professor Hélio Couto. Participe, entre no site oficial do professor Hélio Couto, faça seus estudos, faça a sua análise, veja se cativa, né? Faça a sua ressonância, peça a sua ressonância, leia os livros e perceba, porque todo o conhecimento é voltado à mente humana. É só a mente? Não, porque o professor Hélio Couto, ele é uma enciclopédia de conhecimentos, né? A mente dele é bilionária, trilionária, é muito rico os conhecimentos e as informações do professor Hélio Couto. Ele não aborda só um tema, como eu já falei, ele fala de vários temas, de várias questões que a gente passa despercebido várias vezes e num dia, numa hora, num momento a gente estrala, acorda, desperta e começa a entender, opa, não é bem assim. E aí a gente vai conhecendo, vai aprendendo e vai transformando a nossa vida aos poucos, aos poucos, não é nada muito rápido. Claro que tem pessoas que nem, tem testemunhos, né, depoimentos de pessoas que nem precisaram fazer ressonância harmônica, só pelo conteúdo do professor Hélio Couto já conseguiu. Existem outros depoimentos que só de fazer uma visita ao professor Hélio Couto, a pessoa já teve a vida dela totalmente transformada. Então, assim, essas transformações, gente, estão muito ligadas à nossa mente, ao nosso comportamento, à forma de como a gente vê a vida, a forma de como a gente enxerga a vida, a forma de como a gente está desenvolvendo ou não dentro de uma sociedade, dentro dos nossos próprios pensamentos, dentro das nossas vivências, dentro dos nossos traumas, das nossas dores, né, dos nossos momentos de glória, das nossas realizações e conquistas. Então, assim, vale a pena você estudar, vale a pena você pesquisar, vale a pena sim você pedir pela sua ressonância harmônica. Entra no site, lá vai ter tudo explicadinho, tudo direitinho. E assim, é um prazer eu poder dividir isso com você, porque tem transformado a minha vida, vai transformar sim a sua vida. A partir do momento que você estiver aberto, desperto e com busca, né, com vontade de buscar se entender, se melhorar como pessoa. Então eu fico hoje por aqui e até o próximo vídeo.